Rapaz, meu coração quer dizer, vem, Pepe, vem. Mas eu não posso trabalhar com emoção aqui, né? O Polêmicas Vazias é o quê, ó? Racional. Fala, moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Pep Guardiola será o próximo treinador da seleção brasileira? Bem, se você estava em Marte, o Marca trouxe a informação de que a CBF estaria disposta a oferecer mais de 60 milhões de reais por ano para Pep Guardiola, seu técnico da seleção, assim que o Tite sair, ou seja, já para 2023, até a Copa do Mundo de 2026. E aí, assim, eu não sei nem o que a produção vai colocar aí como título e como chamada. Eu acho que isso vai acontecer. Pep Guardiola é o ideal, procede a informação, faz algum sentido. Então eu não sei nem por onde é que a gente vai aqui nesse Polêmicas Vazias. Mas vamos lá, ponto a ponto. 60 milhões por ano é menos do que hoje o Guardiola ganha no Manchester City. Ele ganha ali na casa dos 100 milhões de reais por ano. Isso eu já estou fazendo a conversão aqui. Mas se a gente quiser trabalhar com euros, uma coisa é 12 milhões de euros, que é o que teria sido oferecido, ele ganha ali mais ou menos na casa de 20. Então há uma diferença. Isto posto, o Guardiola já falou coisas contraditórias em relação a ser técnico de seleção. No livro dele, Guardiola Confidencial, na verdade o livro não é dele, né, mas tem ele como personagem, e fica muito claro ali que ele não tinha muito apreço de trabalhar em uma seleção. Porém, recentemente, num evento privado, ele estava lá como um palestrante e ele falou sobre treinar a seleção e disse que deveria ser esse o próximo passo, depois de muito desgaste já no Manchester City, né? A gente já está falando aí de 7 anos praticamente, é muito tempo. Ele também ficou um pouco estafado no Barcelona, saiu do Barcelona, ficou um ano sabático, foi pro Bayern e aí emendou depois um pouco no Manchester City. Mas o Guardiola tem essa, né, de às vezes pegar um estresse, é um cara que consome muito o jogo. Então o Guardiola já falou em algum momento que não planejaria trabalhar em seleção, mas deixou muito claro os passos dele lá, né, de depois da Alemanha ir para a Premier League e tal, isso ali estava muito bem consolidado. E aí depois mudou o papo sobre seleção, de que ele teria vontade de trabalhar com seleção, ou treinando numa Copa do Mundo, ou numa Euro, ou numa Copa América. E aí entrou essa parada. Em 2015, a BBC trouxe uma aspa do Guardiola, ou supostamente uma aspa, de que ele desejaria treinar o Brasil para 2022. Obviamente que isso não vai mais dar tempo, seria para 2026. De lá para cá, muita coisa mudou. E o Guardiola já deu entrevistas dizendo que a seleção brasileira deve ser treinada por brasileiros. Tem muitos bons treinadores e papapá e não sei o quê. Ele é um cara que respeita muito as tradições do jogo, né, as hierarquias, e é um cara muito polido ali para falar algumas paradas. O Guardiola é um personagem meio estranho, né, em alguns momentos, apesar de eu ser fã, mas ele tem lá suas esquisitices. Então ele já falou que, supostamente, dito pela BBC, que teria vontade de treinar a seleção. O Daniel Alves já veio com esse papo muito tempo depois, de que ele teria essa vontade, papapá e não sei o que mais lá. Mas recentemente, ele, inclusive, quando ele fala pro Fred, ele fala dizendo que o debate está encerrado. Temos as aspas aí, temos o vídeo, inclusive, para provar. Me gustaría de preguntar que en Brasil Tite, el entrenador, anunció que salirá después del Mundial de Qatar. Yo sé que tú tienes el sueño de dirigir un equipo nacional. ¿Brasil podría ser parte de tu sueño? Brasil tiene muy buenos entrenadores brasileños que tienen que entrenar la selección. Porque extranjeros, ¿no? ¿Piensas que no? Tienen muy buenos entrenadores brasileños. Debate cerrado. Então, com esta fala do Guardiola, acho que fica muito difícil a gente considerar que isso pode acontecer. Ele pode se contradizer, pode ir jogar pro lixo a história e falar, agora eu resolvi. Então, ponto 1, eu não acho que vai acontecer. Não acho que vai acontecer, porque eu acho que o Guardiola não vai ter interesse agora e porque, de novo, é muito dinheiro. 60 milhões por ano, ainda sendo menos muita coisa do que ele ganha hoje no Manchester City. O contrato com o City termina na metade de 2023. Então, para treinar a seleção ou qualquer outra depois da Copa do Mundo, ele teria de ou fazer como outros técnicos já fizeram, né, administrando seleção e clube ali até o meio do ano e depois seguir só com a seleção, ou então largar o City 6 meses antes do contrato acabar, que não vai acontecer, né? Convenhamos, não vai acontecer. Então eu não acho que vai rolar. Primeiro pela postura do Guardiola, segundo porque eu acho que é muita grana.
O fato é, a informação do Marca e casa com outras informações de que a CBF hoje está meio que definida que o sucessor do Tite deva ser um estrangeiro. E aí na lista de estrangeiros o Guardiola seria o top of mind, né? A prioridade. Quanto a isso eu acredito, eu acho plausível que lá na discussão todo mundo pense, poxa, quem é o técnico estrangeiro ideal? Todo mundo corra pro Guardiola. E aí tem um outro ponto que para mim vem numa segunda pergunta. O Guardiola é o nome ideal? A minha resposta é com dor no coração, não. Não é possível. Por quê? Acho que você tem uma quebra de cultura aí violentíssima, que nós hoje estamos até mais preparados do que estávamos anos atrás. Com a sequência de técnicos estrangeiros fazendo bons trabalhos aqui no Brasil, seja no Fortaleza, seja no Flamengo, seja no Atlético Mineiro, seja no Palmeiras, enfim, o Santos já teve isso com o Sampaoli também. Eu acho que hoje a gente está mais ou menos pronto para aceitar a ideia. A questão é que tem uma ruptura cultural muito grande de um cara como o Guardiola, obcecado por todas as esferas do jogo, precisando ter um controle muito grande dos processos ali e um modelo de jogo que é extremamente complexo. O modelo de jogo, as variações do Guardiola, você tem o City, o Bayern, jogando em sistemas variados, nenhum jogo de posição que permite essas variações, não do jogo de posição, é de onde ele parte o Guardiola, mas os esquemas táticos variam, funções sem bola muitas vezes variam, e acho que isso exige um nível de repetição de treinamento, uma proximidade com os jogadores muito grande que seleção não dá ao Guardiola. E aí, especificamente a seleção brasileira e as seleções sul-americanas, elas acabam jogando em um nível de enfrentamento diferente e não competitivo. Seleções europeias dão, por exemplo, a esses treinadores mais tempo junto, porque os caras conseguem se apresentar antes, tá tudo ali na Europa. E ainda você tem a Nations na história, além da Eurocopa, que de todas essas competições continentais é a mais valorizada e mais competitiva. A Nations dá muitos encontros para essas seleções em alto nível. Então acho que tende a fascinar mais o Guardiola e deixar o Guardiola mais próximo dessa repetição para fazer o trabalho de excelência que ele imagina muito rápido, porque ele não vai ter tempo no Brasil. E de novo, assumindo em 23, você tem o foco ali em 2026. Beleza que já vai ter uma base, a seleção tem muita gente desse ciclo que vai ficar para o outro, acho até que facilitaria a vida de qualquer outro treinador, mas você tem um cara que pensa muito fora da caixa. E aí eu tenho até dúvidas, confessando aqui, do desempenho do Guardiola como treinador de seleção, porque eu acho que é um ambiente bem diferente. E ele, inclusive, já falou sobre isso. Coisas positivas e coisas negativas. Então, eu não acho que hoje o nome ideal seja o Pep Guardiola. Óbvio que em termos políticos, marqueteiros, para um presidente que está assumindo agora e tal, o nome ideal é você ser blindado com o Guardiola da vida, aí não tem ponto de correr. Politicamente falando, o nome do Guardiola é maravilhoso, mas o choque cultural é gigantesco, a questão da repetição, do tempo de trabalho, da complexidade de trabalho. Então eu acho que o nome ideal, eu já fiz polêmicas vazias sobre isso aqui, mas só reforçando sobre o assunto Guardiola. Eu acho que não vai rolar por N razões, acho inclusive que ele talvez não saiba aonde estaria se metendo direito, porque é uma parada complexa, de novo, culturalmente falando, o futebol brasileiro, mas não acho que vai rolar por ele, pela grana, por uma questão de não ser o ideal, acho que não, enfim, não vai rolar. E acho que o nome ideal viria de Portugal, e aí eu fico entre dois, ou o Jorge Jesus ou o Abel Ferreira. E aí, por que eu já falei antes do Jorge Jesus? O Abel, competitivamente falando, eu não acho que seja muito diferente da segurança de time, da forma de jogar, do que, por exemplo, hoje entrega o Tite. É um time muito seguro, difícil de perder, dificilmente toma gol. Acho até que a seleção joga um futebol muitas vezes mais solto, talvez, do que o Palmeiras, que vive o seu melhor momento, diga-se de passagem. Eu adoro o Abel, mas eu acho que o Abel Ferreira teria uma questão com a seleção brasileira, se é aproximar do público, se o problema é um jogo que divirta mais o torcedor, porque hoje a discussão ela não é de desempenho, a discussão não é de resultado, a discussão é de forma. As pessoas acham chato a seleção, as pessoas acham isso, as pessoas acham aquilo. Então, nesse ponto, eu acho que o Abel mudaria pouco em relação ao que hoje o Tite já entrega. Inclusive, o Tite pode ser campeão do mundo jogando dessa forma, como o Abel também poderia, do mesmo jeito que ele foi bicampeão da Libertadores. A questão com o Jorge Jesus, já de conhecimento de causa do futebol brasileiro, eu acho que é um personagem que, como técnico da seleção, teria um pouco mais de casamento do que o Abel, e de modelo de jogo, talvez agradasse mais a maioria das pessoas. O meu ponto aqui é entendendo o produto. Não é quem eu acho mais treinador, quem eu acho melhor, é entendendo a decisão enquanto produto. E são caras que já mostraram que precisam de menos tempo. O Guardiola, o meu ponto é, a excelência ali é tão grande que eu temo pela questão dos poucos dias de treinamento. Um cara acostumado a estar o tempo inteiro trabalhando com elencos curtíssimos, tá?
O Guardiola, diferentemente ele trabalha com elencos muito curtos. Tá? Eu não imaginaria o Guardiola dando chance para uma galera, convocando uma porção de gente. Assim, o Guardiola trabalha ali na Real com 18, 19 jogadores. E a gente já viu treinador convocando 45, 50, 60, 70 jogadores em ciclo. A Alemanha recentemente passou dos 100 jogadores no ciclo. Então, eu não imagino, acho um ambiente muito diferente pro Guardiola. É óbvio, se for para treinar a Espanha, que é um ambiente para ele que não tem impacto, não tem mudança, não tem diferença nenhuma, e é uma geração muito jovem, né? Você tem jogadores na Espanha lá aí para 4 anos, 5 aí. O Brasil tem alguns também. A espinha dorsal talvez não, né? Casemiro. Aí você vai pegar hoje jogadores principalmente, né? Casemiro, Thiago Silva, Marquinhos, tá? Isso aí você não vai poder contar por mais muito tempo. O Neymar não sabe se joga a próxima Copa. O fato é, hoje, eu ainda acho que se fosse para pegar um técnico estrangeiro, ele deveria ser português. E aí você tem ou Abel ou Jorge Jesus, fica muito do gosto de cada um. Mas como produto, se é para fazer uma ruptura, eu sou mais Jorge Jesus do que Abel, mas não estou dizendo que o Jorge Jesus é mais treinador que o Abel Ferreira. É só pela questão da ruptura do modelo atual, por toda a questão de entregar um jogo mais plástico e mais agradável. Só isso. Não acho que vai rolar Guardiola e nem acho que ele seja o nome ideal para o momento que vive a seleção. Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo nos seus grupos de WhatsApp. Mas esse é o meu lado racional falando, tá? Se eu for falar com o coração, pode vir amanhã o Guardiola.